Olá pessoal, muito boa tarde. Normalmente eu começo me apresentando, mas vou começar com brindes, porque eu só tenho 30 minutos. Ops, desculpa. Tá aí meus contatos, meu nome é Otávio Santana. Vocês já receberam spoiler, né? Depois de mim vai vir o Bruno Souza para falar um pouco sobre os 5 erros que o desenvolvedor comete. Tá aí meus contatos, tá aí meu Twitter, Otávio Java, tá aí meu e-mail, otaviojava@apache.org. Eu sou committer de alguns projetos da Apache Foundation. Dentre eles, eu fico muito feliz quando alguém menciona o Cassandra. É a minha menina. Costumo brincar muito sobre isso. Hoje, atualmente, eu sou engenheiro software sênior da Tom Tribe. Tom Tribe é uma companhia que trabalha com JVE e Apache. Ou seja, ele tenta implementar várias coisas do mundo do JVE. Usando a Apache Foundation. Então, possivelmente, você ouviu falar de Tomcat, já ouviu falar de Tommy, já ouviu falar desse tipo de coisa. Então, Tom Tribe é uma das companhias que está atrás disso. Tá aí meus contatos. Onde está o passador? Está aí na mesa? Só preciso agora de um passador. Achei. Então, meu objetivo aqui é falar um pouco, tá surgindo vários rumores, esse mundo de microservice e tudo mais. E aí, o que aconteceu com o JVE? Será que o JVE ficou parado no meio do tempo? Então, a ideia é falar um pouco desse microprofile, dessa iniciativa. Mas antes de falar do microprofile, eu preciso falar um pouco da história, desse mundo de JVE. O que eu quero dizer para vocês é que o JVE continua evoluindo. Se você ver a história aí, JVE 1.2, 1.4, por aí vai. O JVE 6, que trouxe uma grande inovação com o CDI. O JVE 7, que é a versão atual, e em breve aí, espero em julho, já tenha lançamento do JVE 8. A grande vantagem do mundo JVE é que são várias implementações, você não fica preso a um único vendor. Então, como você pode ver aqui, tem a IBM, tem a Oracle, tem a Red Hat, tem um Tommy, que é a implementação da Apache Foundation, tem um Glassfish, e tudo isso é regido a partir do JCP, que é o Java Community Process, que todo mundo aqui que é desenvolvedor Java ou não pode participar, pode interagir, esse tipo de coisa. Então, vou falar rapidamente do que é o JCP. O JCP é o Java Community Process. Sim, não é apenas a Oracle que define o padrão Java. O padrão Java é composto por várias empresas, várias instituições e vários membros da comunidade. Hoje, no JCP, temos cerca de 5.000 membros. Desses membros, nós temos o comitê executivo, e ele tem um privilégio e o dever de votar especificações, que são JSRs. Qualquer pessoa pode criar uma especificação, e ela passa por um processo, um life cycle, ou seja, cria uma especificação, o comitê executivo vota se vale a pena ou não, e cada especificação tem um spec lead, e esse spec lead é composto por expert group e também alguns contribuidores, algumas pessoas que contribuem de maneira não oficial. Só que quando a gente fala de padrão, a gente tem um outro lado, A grande vantagem do padrão é que ele é o vendor lock-in, ou seja, eu não sou preso a um padrão. Por outro lado, o padrão acaba sendo um negócio muito lento, O padrão, ele acaba sendo inimigo da inovação. Por exemplo, não faz nenhum sentido eu tentar padronizar voos de avião sem existir avião. Então a gente acaba vendo que ele é bem lento. Só que o mundo de computação não vai esperar os padrões. Então, hoje, nosso cenário é cloud. Nosso cenário hoje é microservice, que já foi falado anteriormente, sobre os conceitos e tudo mais. Então, assim, no mundo cloud, nós estamos olhando muito para as plataformas, para as infraestruturas, Você pagar por aquilo que você necessariamente usa, como a conta de água. No microservice, você vê tanto a filosofia, de você entregar rapidamente, entregar de maneira muito mais rápida, de você quebrar o time em pequenos, O conceito do time ideal, o conceito de time ideal, do time agile, é um time com 9, 10 membros de desenvolvimento. É você integrar continuamente, Você ser contínuo nesse tipo de coisa. Então, com esse foco,
nasceu o MicroProfile. A ideia é, eu tenho vários vendors do mundo Java EE e começam a discutir arquitetura para Java, sobretudo com background do mundo Java EE. Ou seja, eu tenho vários vendors Java EE para começar a discutir inovação no mundo Java. Então, eu tenho vendors como Wildfly, da Red Hat, WebSphere, Payara, Tommy. Então, a gente tem uma filosofia muito básica, né? A gente vai experimentar rápido, a gente vai testar rápido, e se falhar, a gente vai fazer o rollback. Então, falando de MicroProfile, né, posso falar o que é o Profile para o mundo Java EE. O Profile é um pequeno pedaço da ferramenta. Na história do Java EE, existia, no Java EE 6, já existia o conceito de Profile, que foi começado. Ou seja, eu tenho um conceito de todo o composto, né, de todo aquele Java EE grandão, com JMS, todo esse tipo de coisa, e eu tenho meu Web Profile, que é uma pequena parte do Java EE. Então, aí eu vou falar um pouco da filosofia do MicroProfile, ou seja, eu entrego, eu interajo, eu pego feedbacks, eu chego no consenso dos meus feedbacks, e a partir disso, eu começo a falar de padrões. Eu começo a falar de padronizações. E onde no mundo Java a gente fala de padrões? No JCP. Então, por exemplo, aqui a gente lançou a versão 1.0, que ela é composta por 3 libs, que é JAX-RS, que é uma ferramenta para você trabalhar com REST. CDI, que é a injeção de dependência, seria uma coisa semelhante ao que o Spring faz. E JSONP, que é o processamento de JSON. Ok? Ops. Então, desse momento para cá, ele foi submetido, né, como um Eclipse Foundation, porque essa preocupação, né, de ser submetido com um projeto da Eclipse e não ser submetido como uma empresa. A grande preocupação é que não fique atrelado a uma instituição. Se eu submeter todo o processo para uma instituição, uma organização não financeira, uma ONG, como a Apache Foundation, como a Eclipse Foundation, fica neutro, né, a discussão. É um dos motivos hoje que o JCP ele é neutro a Oracle, porque ele é uma instituição à parte. Então, essa preocupação é muito grande no mundo Java. Então, qual a vantagem? O que você recebe por ele ser um projeto da Eclipse Foundation? Você recebe meritocracia, você recebe neutralidade, você tem toda a parte legal. Normalmente, nós, brasileiros, não ligamos muito a essa parte de propriedade intelectual, mas nos Estados Unidos, sobretudo na Europa, é um grande desafio. É uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, assim, né, foi entregue a versão 1.0 e a ideia é que de 6 em 6 meses seja entregue uma nova versão. Com essa mesma filosofia. Eu entrego, eu recebo feedback, eu corrijo os bugs, vou melhorando e em 6 meses eu lanço o PF com as novas correções, e as novas correções, as novas conversões. Então, agora nós estamos trabalhando na versão 1.0, que é basicamente trabalhar com segurança, com configuração, health check e tolerância à falha. Então, por exemplo, aqui, dado o meu aplicativo, né, dado o meu código, eu vou começar a trabalhar com injection point para começar a injetar configurações no meu arquivo Java. Imagine que eu tenho a configuração, por exemplo, em meu banco de dados, chave valor não relacional. Ou então tem essas configurações de um arquivo, num properties ou num XML. A ideia é que, com pequenas anotações, eu abstraia todo de onde essa informação está vindo e eu use tranquilamente. Então, no meu caso aqui, né, eu vou lá e configuro, né, meu config properties, boto a chave e ele, sim, vai se preocupar de recuperar essa informação, seja lá onde for. Seja banco de dados, arquivo, XML ou talvez um outro microserviço que faz esse tipo de coisa e por aí vai. Posso também definir um valor default, caso ele não recupere por algum motivo. Segurança, né? É uma coisa que é muito pouco discutida, é uma coisa que sempre é deixada para o final, mas é uma coisa que é muito importante. Então, a coisa que nós estamos trabalhando agora é no JWT 1.0, né, que é JavaScript Web Token. Então, a ideia é que eu tenha eu consiga gerar isso transparente e tranquilamente a partir de anotações. Então, imagine agora que eu quero criar uma nova autorização, esse tipo de coisa. Eu vou lá, crio pequenas anotações e ele faz todo esse tipo de coisa automaticamente para mim.
Health Check, que é uma grande preocupação, né, para quem trabalha ou quem vai trabalhar com microserviço, é a verificação se o sistema está funcionando ou não, load balance e, sobretudo, log. Então, o Health Check é uma das preocupações, foi um dos feedbacks que nós recebemos, né, que deveria existir uma API que trabalhasse com isso. Então, criamos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos no Health Check de armazenamento de disco, poderia ser disponibilidade de serviço, disponibilidade de banco de dados. Temos API comum, e com apenas algumas anotações, ele pega aquela informação de tempos em tempos, ele pode gerar um gráfico para você, você pode trabalhar com Kibana, inserir essa informação no Elasticsearch, e essa informação está lá sendo visível para alguém de operações. E tolerância a falhas. Então, imagine, por exemplo, aqui que eu trabalho, eu lide com outros serviços que não são os meus. Então, é sempre muito bom, né, estar lidando com algumas implementações de tolerância à falha. Eu acredito que o mais famoso aqui é o Circuit Break, do pessoal do Netflix. Então, para quem não conhece Circuit Break, imagine o Circuit Break como um grande try-catch. Então, basicamente, se ele não conseguir acessar aquele cara por algum motivo, ele vai tomar uma determinada providência para corrigir isso. Então, por exemplo, imagine que, ao invés de lançar uma mensagem de erro para o meu cliente, eu posso simplesmente redirecionar para o Ops, estamos disponíveis nesse exato momento, ou então mandar uma mensagem padrão, ou mandar um valor padrão. Então, como já falamos, a filosofia, vale frisar, feedback é uma coisa muito importante, e nós podemos receber da comunidade. Então, temos algumas ideias, mas quem vai definir se isso é interessante ou não são vocês. Então, temos anotações para o container, né? Uma coisa muito interessante que as pessoas falam muito, né, JVE, a relação JVE com Docker, a relação JVE com microservice. Então, nós podemos iniciar essas ferramentas, começar a estudar, como métricas, WebSocket, Beam Validation, a parte de concorrência, Auth2, log distribuído, que, na minha opinião, é um dos maiores desafios. E tudo isso é definido e voltado a partir de um simples form, ou seja, basta você entrar no site microprofile.io e dar a sua opinião, o que você acha importante ou não, e a partir desses dados nós vamos escolher quais itens serão adicionados às próximas versões. Um ponto importante, né, que nós pretendemos não cometer o mesmo erro, ou seja, nós pretendemos sempre trabalhar com pequenos profiles, ou seja, eu só quero trabalhar com injeção de dependência e REST. Beleza, só pode usar isso. No meu caso agora, eu vou querer trabalhar com log distribuído. Então, você vai poder adicionar esse profile e continuar funcionando. Ou seja, eu vou conseguir ser configurável, ser modularizável a minha API. Essa é uma das filosofias do Microprofile. Então, mensagem, suporte a Java 8, embora alguns já tenham suporte para o Java 8. A modularização do Java 9 é uma coisa muito discutida, né? Memória, integração com aquelas ferramentas Netflix, cache, Lambda, espaço em disco, suporte para HTTP 2.0. Uma coisa que eu estou trabalhando muito fortemente agora é a integração com bancos não relacionais. Infelizmente não vai ter tempo para fazer demo, mas a gente vai estar com bancos não relacionais. Posso falar um pouco mais. Está aí nossa release schedule. Então a ideia é simples, né? A cada 6 meses eu faço uma entrega e cada entrega vai ter um novo módulo para ser entregue. No 1.0 nós entregamos as 3 APIs. Depois migramos as coisas para uma fundação, né, que é a Eclipse Foundation, por questão de transparência e não pertencer a nenhuma empresa, ou seja, a ideia é que seja de comunidade para a comunidade. Na 1.1 vai ser as entregas que eu já falei, que é configuração, health check, circuit break. E na 1.2, muito possivelmente, vai começar a ter logo distribuído, Beam Validation, e também se começou a discussão para realizar mais integrações com bancos não relacionais. Junte-se a nós. Tem diversas empresas muito legais lá, né? Payara, Fujitsu, TomTry, Red Hat, IBM, London Java Community ou Java. Temos uma lista de discussão, ela é muito, muito movimentada, então assim, temos cerca de 10, 15 threads por dia, ou seja, você pode simplesmente pegar um assunto que você acha interessante
e começar a dar os seus feedbacks. Vale muito a pena sobre isso. Temos um site, que é o microprofile.io. Temos a discussão em fórum e alguns exemplos. Eu acho que vale muito a pena participar. Eu posso falar um pouco mais sobre o projeto que eu estou trabalhando agora. Mas, antes de falar, né, a grande discussão que nós estamos resolvendo agora, né, que nós estamos debatendo muito agora, é que as pessoas falam, o Java EE, ele não serve para o mundo microservice, ele não serve para o mundo de cloud. Então, começaram a surgir vários relatórios, começaram a surgir vários artigos sobre Java EE e cloud. Os mais recentes, né, surgiu uma semana atrás, que fala essa comparação entre os servidores de aplicação Java EE e a ferramenta que as pessoas mais estão utilizando, como se fala em microservices no mundo Java, que é o Spring Boot. Então, uma das métricas que eles levaram em consideração é o tamanho do FATJAR e o armazenamento que ele leva, o tempo de startar a aplicação e a memória que ele leva para consumir uma aplicação default. Ele basicamente pegou uma simples aplicação RESTful, ou seja, ele vai ser uma simples conexão com o banco relacional, vai pegar esse valor, vai jogar em JSON e vai consumir esse valor e vai para no banco de dados e ele obteve esse resultado. Se você ver, em termos de armazenamento de disco, o Spring Boot é um dos menores, ele é um menor, porém, quando ele levanta, ele não é mais o menor. Então, por exemplo, como eu já falei, né, o Java EE ele já tem um conceito de profile, que é uma pequena parte do Java EE. Então, se você ver aqui, o Tommy, a implementação da Apache, ele já é menor que o Spring Boot. A parte Web Profile. E alguns chegam a ser próximos. Né? Então, por exemplo, o Red Hat, o Wildflower Swarm. Para quem não conhece, a implementação da Red Hat para Microprofile. E uma das grandes motivações dele é ser modularizável. O que eu quero dizer com isso eu posso simplesmente pegar algumas pequenas peças dele. Eu quero trabalhar com Java EE, mas eu não quero trabalhar com JMS. Eu, com o Wildflower, vou lá e desabilito o JMS. E a vida segue. Então, ele pegou a menor parte do Wildflower Swarm e ele tem a diferença de memória entre o Spring Boot e o Wildfly são de 10 megas. Um dos pontos a ser discutido também, né, é Docker e Java EE e Docker e FedJar. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero deixar algum tempo para perguntas, mas para quem conhece Docker, sabe que ele trabalha com snapshots e compartilhamento de imagens. Ele trabalha com containers, né, obviamente, mas uma grande discussão que teve foi até quando vale a pena usar um FATJAR e até quando vale usar um container Docker, né, ou uma aplicação Java EE. Então, nessa discussão, um ponto importante, né, é que eu posso compartilhar imagem Docker entre montes containers. Por outro lado, o FATJAR acaba duplicando várias coisas. Ou seja, imagine que eu estou fazendo a mesma aplicação, aplicações semelhantes. Se eu estou usando Java EE, eu tenho minha base, que é a minha base comum. Se eu não estou usando Java EE, eu estou usando um FATJAR, eu vou estar duplicando várias coisas indo para a memória. Então, eu vou falar mais especificamente do Tommy, que é a implementação de Java EE para Apache, da Apache Foundation. Então, uma coisa interessante é que ela não pertence a nenhuma empresa, ou seja, se as empresas perderem interesse, continua sendo da Apache Foundation, da comunidade para a comunidade. Temos alguns flavors da implementação. Então, acredito que o mais comum aqui, o que todo mundo mais conhece, eu já ouvi falar pelo menos uma vez, é o Tomcat, que ele é composto por apenas 2 implementações. Aí eu tenho um Tommy, eu tenho um Tommy Jax RS, eu tenho um Tommy Plus, que é o Tommy composto por todo o contexto do mundo Java EE. Então, cabe aí você escolher um desses sabores para estar utilizando e experimentando. Temos o Tommy no Docker. Você tem uma imagem original, uma imagem oficial lá no Docker Hub, que você pode baixar, testar e estudar. Vale muito a pena. Como eu já falei, né, num estudo que foi feito pelo Dzone, do Java EE, o Tommy Web Profile foi um dos mais leves. E falando um pouco, né, mas por que eu deveria usar o Tommy? Por que eu deveria usar outro tipo de servidor ou não outro tipo de servidor? Então, se você olhar, né, o Tomcat,
ele é um dos mais utilizados hoje no mundo. E o usuário do Tommy, ou seja, a implementação de AVE da Apache Foundation, temos grandes clientes, como é o caso da NASA e a Walmart. Está aí o gráfico, né, de número de aplicações sendo utilizadas. Você vê que o Tomcat e o Tommy continua crescendo. Não vou ter tempo para demo, mas uma aplicação muito comum, né, que nós fazemos na nossa demo é o Apache Tomcat com integração com o banco não relacional, com o JNoSQL. O JNoSQL, para quem não conhece, é um projeto da Eclipse Foundation, cujo objetivo é fazer a integração do mundo de AVE com bancos não relacionais. Então, a ideia é que ele, no futuro, seja uma especificação. E ele vai ter 4 APIs. Essas APIs, obviamente, se representam os 4 tipos de banco de dados, ou seja, eu vou ter uma API para chave e valor, uma API para documento, uma API para gráfico, uma API para colunas. E, a partir disso, eu consigo fazer operações básicas. Só que no mundo não relacional, comportamentos específicos realmente importam. Então, eu vou conseguir fazer extensões. Então, imagine que eu estou trabalhando com o Cassandra. E, obviamente, quando eu trabalho com o Cassandra, a coisa que eu imagino é trabalhar com o Cassandra Query Language. Então, eu vou lá, uso a base e uso o Cassandra Extension e pronto. Com o Cassandra Extension, eu consigo usar a Cassandra Query Language, salvar informação com nível de consistência, esse tipo de coisa. Imagine agora que eu estou usando o Couchbase. Uma coisa que apenas o Couchbase possui é a query a partir de JSON, que é N1 Query, N1QL. Então, se eu usar o Couchbase, eu uso a extensão do Couchbase e pronto. Eu posso usar recursos específicos do Couchbase. A ideia é simples, eu consegui fazer mapeamento do mundo relacional, tem uma API comum, essa API comum ela vai ser o padrão, ou tende a ser o padrão Java EE 9, e tem mecanismo para facilitar as extensões. Então, se eu estou usando o Elasticsearch, que ele é um motor de busca, mas também é um banco de dados de documento, eu consigo usar a persistência comum, mas eu também consigo usar o motor de busca do Elasticsearch. Então, tá aí. Como eu já falei, né, o Tommy, a empresa, é um servidor de aplicação da Apache Foundation. Tem uma empresa por trás, que é a Tommy Tribe, que foi o brinde que vocês receberam. Nós ganhamos alguns serviços, alguns prêmios, dentre elas o Duca Choice, que é o Oscar do mundo Java, o Geek Choice. Então, nós basicamente ajudamos no suporte, treinamentos, para caso você queira utilizar o Tommy, assim como a NASA e o Walmart. Então, tem aí nossas informações. Galera, é só isso. Muito obrigado. Alguma dúvida? Perguntas? Alô, perguntas? Valendo camisas? Boa maneira de Agora vai, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ó, tem uma pessoa ali. Camisa para ele. Oi, eu sou o Luciano, de novo. Opa. Você disse que o mundo JE está se preparando para microserviço, né? Tanto é que você disse que pode até desabilitar o JMS para usar outro tipo de mensageria. Mas até onde eu sei, o mundo do paralelismo que está nascendo com Big Data, junto com isso o Kafka, né, uma mensageria para paralelismo, eu vejo que, além da complexidade desse mundo ser Avro, Key-Value, e o Java ainda ser tipado, o que está sendo feito para resolver isso? Tanto na questão de paralelismo do Kafka, né? Porque é uma mensageria pronta para Big Data, que vários bancos, tipo o MainSQL, bancos Postgres, já se conectam direto nele. Integração com Kafka. Cara, eu tenho um bons user, não existe nenhum padrão, se é essa a pergunta, para fazer a conexão Java com Kafka, mas existe algumas maneiras de conectar isso com Java, apesar de não ser padrão.
Eu conheço uma empresa, a gente pode até trocar algumas ideias, que já trabalha com Tomcat, com Java e com Kafka. Mas, de fato, não existe nenhum padrão para trabalhar com isso. O que eu posso dizer para você é que no Java 9 está surgindo algumas ideias de programação reativa. Não é Kafka ainda, mas se pensa nesse trabalho com Big Data. No Java 9 vai ter alguns conceitos de default, como G1, para trabalhar com grande volume de dados. E no Java E9, não no Java E8, Java E9, esse é um dos maiores pontos de discussão, que é processamento de MapReduce e Big Data. Ou seja, daqui a 2, 3 anos, como um padrão, mas hoje você já tem maneira de se conectar a isso, fora os padrões. Mas você não acha que está muito longe isso? Sim, eu concordo que está muito longe. Por outro lado, você não precisa usar os padrões, né? Os padrões são, como eu já falei, né? Os padrões são interessantes. Mas, por exemplo, se você entrar no MicroProfile.io, por exemplo, e voltar, a gente pode priorizar esse tipo de recurso para sair daqui a 6 meses. Entendi. Obrigado. Otávio, parabéns aí pela apresentação, tá? Excelente. Obrigado. Cara, além daqueles requisitos de memória que você apresentou, o que me faria migrar o meu parque de Spring Boot para Tom EE? Além de memória, processamento, cara, teria que avaliar o nível de conhecimento do seu time. Se o seu time já conhece bem Spring e já tem um know-how muito forte de Spring, por mais que você goste de AVE, eu não mudaria. Teria que ver a base. A grande vantagem do mundo de AVE é que, como tem uma documentação muito mais rica, é um padrão, ou seja, você não fica preso a um único vendor, que é uma grande vantagem. Tem o lance da compatibilidade. Então, assim, não sei quem usa aqui Spring Cloud, e houve uma mudança na versão mais recente. E essa mudança fez com que quebrasse a compatibilidade com as versões anteriores. Esse tipo de coisa não acontece no mundo de AVE. Um ponto interessante, né, que ele é um pouco mais lento, né, o AVE, então a ideia do MicroProfile é justamente para criar comunicação com o CDI Accent para que se torne isso mais rápido. Então, assim, dá uma avaliada nisso, mas a grande vantagem é mercado, documentação, performance e, sobretudo, documentação, né? Já tem várias documentação. Por exemplo, eu posso falar da Tommy. Então, tem cerca de 300 horas do Tommy com Docker na cloud da Amazon, na cloud da Azure, na cloud da Oracle recentemente, da GLSC. Então, assim, o número de testes é muito grande, é muito intenso, essa parte de performance e memória. Só complementando, até por causa do nosso case de clientes, né? Porque a gente tem vários clientes grandes, então uma coisa que eles mais pedem é performance, gerenciamento de memória, evitar leak de conexão, leak de memória, esse tipo de coisa. Cara, tem uma camisa aqui, não sei se eu posso jogar. Mais alguma pergunta? Oi, aqui, ó. Otávio. Lado direito. Lado direito. Aqui. Perfeito. Sou Rafael Rocha, da Syncidia. Uma pergunta aí sobre, nesse mundo que a gente está vivendo de transformação para a internet das coisas, né? Quando eu olho assim, MicroProfile, logo já penso que vai ter alguma coisa ali mais, talvez um nanoprofile, né? Para atender esse mundo de embarcados e atender outros protocolos. Você vê que esse fórum aí, ele vai nessa direção, ou você tem visto outro movimento para tentar começar a padronizar a internet das coisas aí no contexto Java? Boa pergunta. Acho que é a última pergunta sobre uma camisa. Ah, não, sobre uma. Com relação à IoT, já tem uma discussão muito forte sobre a IoT. Surgiu uma especificação que é a JSR 363, que discute, sobretudo, unidade de medidas métricas. No mundo Java. Aliás, o mundo Java nasceu para atender o que seria o IoT hoje em dia. Então tem muita coisa. Até o famigerado Java ME, né? Ele nasceu, o ME é de Micro Edition, não de Mobile Edition. Então existem vários trabalhos, inclusive algumas empresas que fazem parte do JCP, tá esse trabalho de maneira muito forte, ou seja, a Microdocs, a Vedoscom. Para quem não conhece a Vedoscom, se você tem energia elétrica, existe algum IoT que está controlando a energia elétrica ao redor do país, né? E esse IoT é rodado em Java. Então, assim, já tem uma discussão muito forte sobre IoT. Aí tem o conceito de Java ME, o Java ME 9, tem o Java IoT, tem o Eclipse IoT, que trabalha com isso.
tem o Java embarcado e a própria modularização de Java 9, você vai conseguir criar a sua própria JVM customizada a partir do tamanho. Beleza? Mais uma pergunta, acho que eu tenho 1 minuto. Opa! Sobre os bancos NoSQL, você falou do CoachDB, você citou o Cassandra. Quais são os outros bancos NoSQL que estão previstos para estar totalmente compatíveis com a nova versão do Java? NoSQL. E tem alguma coisa já prevista para o MongoDB? Boa pergunta. Então, assim, hoje você já consegue usar Java com NoSQL, mas não com um padrão. Com relação ao padrão, né, que é o JNoSQL, já existem cerca de 22 bancos de dados não relacionais compatíveis com esse padrão. Então, tem o Couchbase, Elasticsearch, Cassandra... 22, cara, não consigo lembrar todos, desculpa. Uma coisa interessante é que, assim, a gente não está falando obviamente, com a comunidade, mas está falando também com os vendors, que são as pessoas que têm mais interesse também em ter compatibilidade. Ou seja, a gente fala com o Cassandra e está falando com o pessoal da DataStax. Se a gente fala com o Couchbase, né, o banco Couchbase, a gente fala com a empresa Couchbase. A gente tem o OrientDB, a gente fala com o pessoal da Itália, do OrientDB. Então, assim, a gente está falando também com o cara que mantém o banco no relacional. Então, a gente tem 22 bancos compatíveis. A gente está tendo uma conversa muito forte com o pessoal do Thinkerpop. Para quem não conhece o Thinkerpop, ele é uma ferramenta da Apache que trabalha com padrões para API de grafos. E esse API de grafos tem suporte para 22 bancos de dados. E a ideia é que quando a gente consiga fazer a integração com o Thinkerpop, além dos 22, a gente vai conectar mais 22 bancos de dados de grafos. Então, a ideia é que sejam cerca de 44 bancos não relacionais, que é uma das vantagens dos padrões, né? Fica mais fácil de integrar. Demora, mas quando sai, pelo menos sai bem feito. Pessoal, muito obrigado. É isso.